capítulo 26, versículo 26. Diz assim o texto: enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Esses elementos aqui, como eu sempre digo para vocês, que é o pão e o suco, né? O pão representa o corpo de Jesus e o suco representa o sangue de Jesus. Isso aqui é um memorial, uma memória, fazer isso, né? Em memória de mim, foi o que Jesus disse. Mas ele é muito significativo no reino de Deus. É o que o texto diz mais adiante aqui. Ele tomou o cálice também, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: bebei todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E ele disse: eu digo a vocês que desta hora em diante eu não beberei mais deste fruto da videira, dessa simbologia. Não beberei mais desse fruto, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Não conta o relato bíblico de que Jesus voltou e fez outra ceia. Não tem relato. Então isso é algo que acontece no reino de Deus. A ceia no reino de Deus é você ser participante do que Cristo é. Cristo é comida e Cristo é bebida. Como diz lá em João 6, ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Mas quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. Todos aqueles que comem desse pão e bebem desse cálice, eles têm a vida eterna. Não é esse pãozinho e esse cálice. Porque ele disse que não beberia mais desse cálice, desse fruto da videira, até que bebesse junto conosco, no reino de Deus. E é isso que esse ato de memória aqui da morte de Jesus, até que ele venha, ele disse: fazer isso em memória de mim, até que ele venha, relembrando a morte do Senhor, relembrando o significado da morte do Senhor. A ceia é um significado de toda a obra que Jesus fez. Quando o pão foi partido lá, é como se o corpo de Jesus estivesse sendo partido, e foi partido na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. O sangue da nova aliança. Não há remissão de pecados sem sangue. Aquele sangue foi derramado por mim e por você. E é isso que nós estamos celebrando essa noite. A vitória que essa morte nos trouxe. A morte que nos trouxe vida. Eu sempre digo, na cruz Jesus matou a morte. Hoje eu não preciso viver mais com medo da morte, porque a morte morreu em Cristo Jesus. E depois da morte e ressurreição de Jesus, há esperança para todos nós, que nesse plano físico morremos fisicamente e temos que enfrentar as dificuldades da vida e as dificuldades da hora da separação, da morte, da perda que tem a existência todos os dias. Devemos encarar isso como Jesus fez, com a esperança de que tudo já está feito. Amém. Em Cristo Jesus. Então nós vamos participar do corpo de Jesus, dessa simbologia, porque no reino de Deus você já participa. No reino de Deus você já bebe do sangue dele,
que é a verdadeira bebida, se come do seu corpo, que é a verdadeira comida, o pão vivo que desceu dos céus. E nada semelhante àquele pão que caiu no deserto, mas o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que é o verdadeiro alimento para nos nutrir todos os dias e nos trazer alegria e nos dar fortaleza de vida. Amém? Em nome de Jesus.